Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Há pouco tempo eu transmiti uma live compartilhando com vocês um aprendizado que eu adquiri, alguns insights sobre o livro Faça Mais e Melhor, do Tim Challies. É um livro muito bacana, né? Então eu compartilhei aqui com vocês alguns princípios práticos de organização para a gente conseguir, de fato, organizar a nossa vida. São tantos compromissos, informações, tarefas, né, que muitas vezes a gente se vê atropelado pelo meio, né, de tanta coisa e não consegue dar conta de tudo e a gente fica até meio assim que no desespero, né, de como conseguir conciliar. Então perde compromisso, perde às vezes informações importantes, esquece, não consegue processar isso da melhor maneira, né? Então é um livro muito bacana, né? Então, né, vou colocar aí para vocês o link se você não assistiu a live. Falamos sobre como a gente pode conseguir organizar, né, todas essas três coisas, né? Informações que a gente adquire aí no dia a dia, as nossas tarefas e os nossos compromissos. O que nos impede de conseguir dar conta de tudo? O que nos impede de fazer o que a gente precisa fazer e como lidar com esses impedimentos, tá certo? Ah, e pensando isso em todas as áreas da vida, né? Não só profissionalmente, mas considerando a nossa vida como um todo. Então o nome da live foi esse, né? Organize a sua vida. Esse foi o propósito, né? Então o desejo de que esse conhecimento pudesse ser tão útil para, né, para vocês como foi para mim, né? Então estou aqui tentando cada dia aplicar um pouquinho mais as coisas que a gente aprende. Então uma coisa que valeu muito a pena, tá? E não só entender quais são os princípios, quais são, né, as ferramentas, mas qual é o propósito disso tudo, né? Qual é o propósito de tanta demanda que a gente tem, do que a gente faz, ah, aonde que isso vai nos levar. Então a gente conversou sobre tudo isso, apresentamos aqui alguns princípios para nos orientar, né, no dia a dia e algumas ferramentas práticas, algumas ferramentas, inclusive lançando mão aí da tecnologia, para nos ajudar realmente a lidar com todas essas demandas, tá certo? Então, se você não viu a live, vale a pena dar uma conferida. Se por acaso chegou atrasado ou teve que sair antes do fim, tá gravado lá, tá salvo, assiste lá que vale bastante a pena, tá certo? Uma das ferramentas que a gente comentou aqui no dia foi o Todoist, né? A gente apelido aqui carinhosamente de Tudo Isto, né? É uma ferramenta de gestão de tarefas. Então, vai além da tradicional listinha diária que você põe lá tudo que faz um checklist de tudo que você lembra e vai marcando, né? Isso é muito legal, também é conhecido até como um método GTD, né, para quem já ouviu falar, Getting Things Done, onde que você descarrega lá o que você tem que fazer e sabe tudo que está na sua mente de tarefas, de coisas que estão a fazer, e você põe no papel e aí cada dia você vai colocando ali quais são as atividades daquela lista que você pode fazer no dia, né? Faz uma organização de prioridade, de importância, de urgência, tudo isso aí é muito legal, muito bacana, ajuda. Mas quando a gente tem uma abordagem, um foco somente diário, no fim a gente se perde. Tem coisa que eu, por exemplo, já tive experiência, né, de ter uma lista desse tipo e tinha coisa que não tinha como fazer nem hoje, nem amanhã e provavelmente nem depois de amanhã, sabe? Havia outras coisas mais urgentes, mais importantes, e aquilo ia ficando, por fim eu cansava de ver aquele negócio na lista e largava para lá e por fim se perdia, né? Então, o Tudo Isso é uma ferramenta muito bacana que nos ajuda a organizar, a gerir isso melhor, independente se é do prazo, se isso é para agora, se isso é para a próxima semana, para o próximo mês, daqui a, enfim, quanto tempo for. Então, nós falamos sobre essa ferramenta, né? Falamos sobre uma ferramenta de gestão de informação
Então, onde devemos armazenar todas as informações que nós adquirimos no dia a dia, tá? Então, não é em qualquer lugar, mantém tudo no mesmo lugar, e também sobre gestão de compromisso, tá ok? Então, na gravação de hoje, eu gostaria de explicar um pouco melhor para vocês sobre como funciona a rotina dessa gestão de tarefas, usando então essa ferramenta em específico que é tudo isso. Pode usar outras ferramentas que estão disponíveis? Pode, existem outras ferramentas, mas da experiência que eu tive e outras pessoas também, tudo isso, pelas funcionalidades dele, ele acaba trazendo uma facilidade muito grande para o dia a dia, tá ok? Então, e outra coisa é que não basta você conhecer a ferramenta, não basta você ter uma ferramenta nas mãos se você não utiliza essa ferramenta ou se você não utiliza ela da maneira correta, tá? Então, o que a gente precisa para não se perder de rotinas? Esse é um dos segredos que o autor do livro traz para a gente. Além de apresentar os princípios práticos, as ferramentas, ele vai apresentar também as rotinas sobre como nós podemos realmente utilizar essas ferramentas de uma maneira que funcione, sabe? A gente precisa ter um sistema que ele é operante, que ele funcione, que não seja algo que a gente vai na empolgação, faço hoje, faço amanhã, e daqui a 2 semanas eu perdi aquela empolgação e perdi o uso da ferramenta, que as coisas vão cair no desuso fatalmente. Então, já fica aqui a dica aqui da transmissão de hoje. O segredo para você ter um sistema que funcione, e principalmente falando sobre gestão de tarefas, né, onde é um turbilhão de coisas no dia a dia, a urgência, a demanda, né, da urgência, das emergências, das coisas. Então, se nós não temos uma rotina estabelecida, fatalmente, por mais que a gente coloque lá tudo que a gente precisa fazer, por fim a gente está atropelado e vai se perder do mesmo jeito, tá? Então, julguei importante fazer essa gravação no dia de hoje, explicando um pouco melhor sobre o uso da ferramenta e essas rotinas para ajudar vocês. Sobre as outras ferramentas, né, de gestão de compromissos, gestão de informações, eu creio que o que foi falado durante a live é o suficiente, não tem muito mistério, tá? Também volto a recomendar o livro, né, se você ainda não adquiriu, não leu, leia, vale muito a pena, tá ok? Então, eu gostaria aqui hoje de trazer para vocês aqui um pouco na prática, e eu vou trazer aqui o meu próprio exemplo, né, de como que a gente pode trabalhar, tá? Então, estou colocando aqui na tela e eu vou aqui tratar diretamente da rotina, tá certo? Então, nós temos aqui, eu estou mostrando a partir do navegador, então eu posso utilizar diretamente aqui, entrar pelo site. Existe o aplicativo, né, o programa para você baixar também para desktop, e o aplicativo para celular, que é fatalmente também aquilo que vai ser o mais útil no dia a dia, tá? Então lembrando que não é um aplicativo somente para uso profissional, né? Ele é para todas as áreas da vida, tá? Então, nem sempre você vai estar na frente do computador do seu trabalho, do notebook, para utilizar ele. E quando a gente fala sobre gerir tarefas, né, descarregar a mente, a gente precisa de algo que seja muito prático. Então, se eu depender de ligar um computador, de ligar um notebook, ou de ser até mesmo um aplicativo de celular que é muito lento para abrir, até eu chegar no lugar e colocar a tarefa, eu já desisti, né? Ou eu esqueci, ou eu anoto no papel, e qualquer coisa, aí a coisa, né, não funciona. Tá ok? Então, se você assistiu a live, você vai lembrar do momento que a gente falou sobre ah, gerir as áreas da nossa vida e quais são as nossas obrigações dentro de cada área da vida. Tá ok? Então, aqui eu tenho o trabalho,
é uma das áreas. Você pode dar o nome aqui de profissão, de negócios, o nome que você achar melhor, tá ok? E ah, dentro do trabalho eu coloquei aqui cada área, cada obrigação nessa área, tá ok? E tenho aqui também depois, né, outra área da vida, pessoal, tá? Então, coloquei aqui algumas obrigações ou projetos meus, pessoais. Depois, família, coloquei então aqui minhas obrigações dentro de família. Depois, outra área, igreja, minhas obrigações na igreja. E social, tá ok? Então, isso aí é só para ilustrar mesmo, tá? Cada um vai fazer aí de acordo com a sua necessidade. Você vai colocar as suas áreas da sua vida, as suas obrigações, e aí no momento de configurar é muito mais fácil você fazer diretamente pelo computador do que pelo celular, né? Como você vê aqui, você pode atribuir cores diferentes para cada área, que aí no momento do dia a dia esse sistema de cores aí visual também vai ajudar você visualizar melhor, né, cada tarefa, cada obrigação, tá ok? Vamos lá. Nós temos aqui, falando, não vou entrar no mérito da configuração, porque é bastante intuitiva, bastante fácil, né? Então, para não delongar muito aqui esse vídeo, você consegue fazer isso facilmente sozinho. Vou rapidamente aqui ilustrar como que a gente faz aqui para adicionar uma tarefa. Tem aqui esse botãozinho aqui em cima, o mais, no canto superior direito, onde eu vou colocar aqui então adicionar uma tarefa rápida. E aqui então, para você entender qual que é o bacana do tudo isto, a praticidade que ele traz para gerir essas tarefas. Então, é muito fácil adicionar aqui uma tarefa, por exemplo, se você estiver usando o aplicativo no celular, você pode colocar um widget na tela inicial, que vai ter um maisinho ali também, que vai abrir uma tela muito semelhante a essa. Ele nem vai abrir o programa, o aplicativo, ele só vai abrir praticamente um pop-upzinho na tela inicial do seu celular, onde você vai descrever qual é a tarefa que você quer adicionar. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui, né? Levar o cachorro no veterinário. Note que eu sempre, seguindo aqui a dica do autor, a primeira palavra sempre vai ser um verbo. Então, justamente por quê? Porque esse é um aplicativo de gestão de tarefas. Tarefas é ação prática, tá certo? Então, sempre vai ser um verbo, e para garantir que seja um verbo, eu vou colocar dois pontos depois. Então, eu não consigo fazer isso com substantivo, com outra coisa, por exemplo, tá? Então, justamente para a gente se obrigar a colocar ações aqui e não outra coisa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei já qual vai ser a tarefa. Agora, eu tenho duas opções. Eu posso agendar aqui, e aqui ele já me traz algumas opções de agendamento rápido, né? Ou eu tenho aqui o calendário, e eu posso também adicionar um horário aqui embaixo, ok? Então eu posso vir por aqui, fazer o agendamento, né? Ele me traz inclusive aqui de forma gráfica o que eu já tenho dentro de cada dia, e inclusive dentro de cada área. Então aqui você percebe, lembra do sistema visual, das cores? Então dentro de cada projeto, ele me traz aqui, ó, mais ou menos 50% aqui, nesse dia, é daquilo que eu marquei de azul, né? Os outros 45%, estou só aproximando aqui, né? Não é conta fechada. Vermelhinho aqui do trabalho, né? O amarelinho aqui é provavelmente da casa que eu coloquei. Então aqui você tem aqui esse sistema visual de cores que você consegue inclusive ter essa percepção, tá bom?
Então você pode agendar por aqui. Aqui você vai arquivar qual é a área desse projeto, ok? Então você pode aqui selecionar e aí vai direcionar para um dos projetos que você colocou aqui, beleza? Por padrão, se você não marcar nada, ele por padrão vai colocar a data de hoje e caixa de entrada. Então, caixa de entrada é justamente para agilizar você adicionar uma tarefa. Então, às vezes você só precisa colocar ali uma coisa que você não pode esquecer. Você lembrou que você precisa fazer alguma coisa. Vá lá e coloca aqui no aplicativo e ele vai jogando tudo para a caixa de entrada. Às vezes, no momento, você não tem um tempo, né, para ficar classificando, filtrando, qual é a área, ficar procurando essas coisas. Então, o objetivo é a agilidade. Aí que vai entrar a importância da rotina, que a gente vai falar logo mais, que é de você ter um momento onde você vai processar essas informações. Mas no momento do dia a dia você precisa de agilidade, de uma coisa mais dinâmica, então é bem prático, tá? Digamos que seja algo que você não tem uma data definida, você lembrou que precisa, mas não tem uma data ainda específica. Ok, você pode vir aqui por sem data. Ele vai entrar no projeto que você demarcou ele, porém sem nenhuma data. Então no calendário aqui do aplicativo, ele não vai aparecer em nenhum dia até o momento em que você ponha uma data. Ok? Nós temos aqui ainda algumas opções que é uma funcionalidade já da versão paga do programa, tá? Que são essas três aqui. Você pode adicionar uma etiqueta, você pode definir uma prioridade e você pode também adicionar um lembrete, né? Então vai vir uma notificação no seu celular no horário que você colocou o lembrete para você lembrar. Isso aqui é muito útil, é muito importante. Às vezes você colocou lá que tem que ligar para marcar alguma coisa no seu horário de almoço, por exemplo, né? Beleza, você botou lá, mas se você não lembrar de meio-dia, por exemplo, você abrir o seu aplicativo e olhar que você tinha que fazer aquilo, por mais que você tenha agendado, aquilo vai ficar perdido. Então, às vezes o lembrete ele é muito útil nesse sentido, tá ok? Prioridade, então, à medida que você vai colocando aqui, ele dá 4 níveis de prioridade. Ele vai ajudar você a organizar ali o seu dia por prioridades. E etiquetas também é uma opção que você pode colocar. Então, às vezes, você tem coisas que vão permear mais de um projeto diferente, mas você pode colocar uma mesma etiqueta. E aí, então, você pode depois filtrar as suas tarefas, por exemplo, por etiqueta. Você pode filtrar por prioridade. Então, você pode colocar lá quais são as minhas tarefas de hoje de prioridade número 1. Então, é aquilo que você precisa fazer primeiro. Então, vai colocar lá. Então, digamos que você tenha lá 20 tarefas para o dia de hoje, sabe? Então, para você não perder tempo, toda vez ficar pensando, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer depois? O que eu tenho que fazer depois? Se na hora de você adicionar a tarefa, você já demarcou a prioridade, ou você pode fazer isso depois também, né? Mas quando você tem já essas prioridades classificadas, você não perde tempo pensando toda vez qual é o próximo passo, né? Você já vai ter isso daí organizado, beleza? Então você tem essas opções para estar tratando nessa tarefa. Mas agora o que é legal? Eu posso trabalhar também com os atalhos. Então, por exemplo, quero adicionar aqui a data que é para eu levar o cachorro no veterinário. Então, em vez de eu vir aqui, clicar em agendar e ficar procurando aqui, né, a data, o mês, eu posso simplesmente, já no meio do texto, escrever. Então, é no dia, por exemplo, 16/12. 16 de dezembro, vamos lá. Ops, ele não está pegando aqui, como deveria. Deixa eu fechar aqui e abrir novamente.
porque nesse momento ele está me trollando. Vamos lá. Agora ele pegou. Eu acho que como eu fiquei mexendo aqui nas outras coisas, pode ser que ele não tenha, enfim, tenha influenciado, né? Mas normalmente essa é a praticidade. Perceba que ele ficou vermelho, a data, 16 de dezembro. Tá vendo aqui? Ou seja, e se você observar aqui embaixo, ele já está marcando aqui, ó, 16 de dezembro. Ou seja, só de ter digitado, ele vai já automaticamente agendar para mim, né? Então eu posso escrever isso de várias maneiras. E ele me faz contas muito interessantes, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, é, em 3 dias, vamos ver, em 3 dias. Então eu sei que é daqui a 3 dias, eu não preciso ficar fazendo conta na minha cabeça. Ele já me jogou aqui para quinta-feira, por exemplo, tá? Então tem diversas, e ele é muito intuitivo nesse sentido mesmo. Você pode escrever várias coisas que ele vai acrescentar. Agora, eu posso também criar uma tarefa rotineira. Então, digamos que eu tenha que levar o cachorro no veterinário a cada 2 meses. Então, em vez de ficar marcando várias vezes na agenda, eu posso simplesmente escrever aqui, ó, a cada 2 meses. Percebe que ele já reconheceu todo o período de tempo, marcou de vermelho, ele já agendou, no caso, ele está considerando a partir da data de hoje, e ele colocou aqui do lado umas setinhas, né? Indicando que aquela é uma tarefa repetitiva. Ela vai se repetir mais vezes. Eu posso colocar aqui também, por exemplo, todo quinto dia útil do mês. Ou não preciso nem colocar do mês, ele já entendeu todo dia, todo quinto dia útil ele vai colocar. Então perceba a próxima data, 7 de dezembro. 7 de dezembro é o quinto dia útil de dezembro. Depois ele vai pegar janeiro, fevereiro e assim até eu cancelar essa tarefa. Posso colocar aqui na terceira, quarta. Já entendeu que na terceira, quarta. Só que ele está pegando esse mês, né? Vamos tentar aqui botar de dezembro. Terceira, quarta de dezembro. Já colocou aqui, para 16 de dezembro. Por coincidência, eu joguei a mesma data. Percebe? Então, ele é muito, muito prático nesse sentido de reconhecer o que eu estou querendo dizer para ele para agendar. Então, eu posso fazer isso, né? Eu posso colocar a data, como eu já mostrei. Joguei aqui, por exemplo, para 1º de janeiro de 2021. E eu posso também agora aqui usar um hashtag, onde eu vou então demarcar qual é a área dele, né? Então aqui ele já me abriu uma lista só de colocar o hashtag, onde eu posso selecionar manualmente, ou eu posso também escrever, né? Eu vou colocar qualquer uma aqui só para vocês entenderem, né? Eu não tenho aqui uma área de animal, por exemplo, nas minhas obrigações, tá? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, orçamento. Não preciso nem digitar o nome completo, né? Só coloquei aqui, ele já me dá a opção e ele vai automaticamente jogar para lá, tá? Então, gastei um pouquinho de tempo aqui para mostrar para vocês como é muito prático e como que ele facilita muito a nossa vida nesse sentido, tá? Para adicionar tarefas. Então, quando você precisa simplesmente colocar um monte de coisa ali, e a gente sabe que no dia a dia compromissos surgem assim a cada instante, e muitas vezes a gente não está nem com a agenda na mão. É muito prático, você pega o seu celular, às vezes no meio da reunião ali, acrescenta as tarefas para você não esquecer. Então não tem mais problema de esquecer alguma tarefa importante, ok? A gente viu, por exemplo, que a ferramenta de gestão de compromissos pode ser usado o Google Agenda, por exemplo, o Google Calendar. Às vezes você não vai conseguir fazer isso naquele momento. Então, o que você agendar um compromisso
mas você sabe que você precisa marcar uma reunião. Então, você pode vir aqui, por exemplo, marcar reunião com João. Beleza. E aí você sabe que você precisa lembrar de ir lá na sua outra ferramenta de gestão e fazer isso. Legal? Então, muito bacana isso daqui, muito prático, tá? O que mais é interessante? Você pode compartilhar seus projetos com outras pessoas. Então, por exemplo, você tem aqui opções de compartilhamento, onde você pode adicionar colaboradores, outras pessoas que tenham também o aplicativo, para fazer parte desse projeto. Então, é um projeto que vai aparecer para as duas pessoas. E aí vão surgindo outras funcionalidades. Por exemplo, digamos que eu estou aqui com esse projeto, né? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar um comentário. Então, eu venho aqui, coloco um comentário, eu posso anexar arquivos, eu posso gravar um áudio. E aí, à medida que eu faço isso, tanto pode ser só para mim, como também se eu estou compartilhando com alguém, esses comentários vão ser compartilhados, e aí a gente pode fazer agora uma gestão de projetos em equipe, fazendo um trabalho de equipe. E aí vocês vão controlando aí como que está o andamento do projeto, o que está faltando, o que está pendente, o que precisa, qual é o próximo passo, enfim. Né, você pode trabalhar à distância, isso é bem interessante. Também os comentários é um recurso premium, tá? Então que faz parte da versão paga. E aqui eu tenho controle de atividades, que também é um recurso premium, mas que então quando eu estou, especialmente se eu estou compartilhando isso com alguém, ele vai me controlando o que cada um está fazendo, vai me dar um relatório aqui, ok? O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Dentro de uma tarefa eu posso adicionar uma subtarefa. Então, aqui eu vou colocar rapidamente aqui teste, ok? Então, temos aqui dentro dessa tarefa principal uma subtarefa, ok? Vamos botar aqui mais um, teste 2, legal. Percebe que agora eu coloquei uma subtarefa dentro de uma subtarefa. Olha como que apareceu aqui, tá? Então, como que eu fiz isso? Eu simplesmente, depois de ter adicionado a segunda subtarefa, eu arrastei aqui para o lado, um pouquinho para frente, e ele já entendeu que era uma subtarefa pertencente ao teste. Então, ele é muito, muito fácil de mexer, né? Então, cliquei aqui em teste, ó, abri uma nova, eu estou falando aqui de uma subtarefa, e agora tem a subtarefa da subtarefa. Então, isso assim, aqui vai assim, de acordo com a necessidade mesmo, né? Não tem um limite assim nesse sentido, ok? Daí eu posso vir daqui, marquei que foi concluído, beleza, já foi riscado aqui embaixo, uma tarefa concluída, legal. E aí eu vou aqui, eu posso agendar as subtarefas, eu posso adicionar um comentário da subtarefa, então ele ajuda muito nesse sentido também, tá certo? Então aqui eu posso aqui é outra maneira de eu adicionar tarefas, além de aqui em cima. Se eu vier aqui adicionar, ele já vai me jogar para o projeto que eu estou trabalhando aqui na tela, né? Então já me poupa até um tempo nesse sentido, tá ok? Uma outra funcionalidade, se você conhece o Trello, o Todoist traz uma opção que é semelhante ao do Trello, que é trabalhar com o modo de painéis ao invés de listas, tá? Então temos aqui, ó, ver como painel, inclusive uma funcionalidade nova. E aí você já percebe que a minha tela mudou e eu tenho aqui seções. E ele vai adicionando aqui cards dentro de cada seção. Então aqui eu posso trabalhar, por exemplo, seção de concluídos, né? Então nós temos aqui, deixa eu fazer um teste rápido, coloquei aqui, ó, adicionei uma nova tarefa e colocou aqui um card dentro dessa primeira, e aí que, já concluí, arrastei para cá, beleza, então essa tarefa já foi concluída, e enfim, você pode trabalhar isso da maneira que você achar melhor, ok? Então aquilo que o Trello faz aqui, tudo isso também te dá essa opção
uma ferramenta excelente para gestão de projetos, né, além de tarefas, e que você pode também trabalhar em equipe, beleza? Então aqui, ó, temos aqui também as bandeirinhas que eu já mostrei, né, que é as prioridades. Eu posso copiar o link dessa tarefa para compartilhar, né, posso mover ele para outro projeto, enfim. Aqui eu vou excluir, e aqui eu vou voltar para ver como lista, e aqui algumas opções que nós temos, né? Posso ordenar por data, por prioridade, por nome, posso exportar, posso importar, posso enviar um e-mail. Ele dá muitas opções, né? Quais as tarefas que já foram concluídas, posso arquivar esse projeto e, enfim, assim por diante. Então nós temos aqui também uma grande ah, diversidade, né, de trabalho aqui com essa ferramenta, tá? Então é bem interessante vocês estarem conhecendo, ok? Então acho que de forma geral eu apresentei aqui para vocês as funcionalidades, tá, do tudo isso, para vocês conhecerem. Então expliquei um pouco da ferramenta e agora eu vou falar para vocês então sobre as rotinas. Então como que a gente pode botar em prática no dia a dia essa ferramenta, tá ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui vou pegar aqui a partir de amanhã. Já está salvo as rotinas. Beleza. Bom, na live, o que eu falei? Falei que o propósito de tudo isso que nós fazemos é glorificar a Deus através da nossa vida e de tudo aquilo que nós fazemos. Tá? Então, na verdade, quanto mais produtivo, né, realizando boas obras que glorifiquem a Deus, que façam o bem para o próximo, ou seja, que não tenham em vista somente a mim mesmo, isso glorifica a Deus. E aí então nós temos aqui como que o autor chama essa rotina? Ele chama de Coram Deo. Coram Deo. Por isso que eu criei aqui um projeto lá no final, que é aqui, ó, revisão Coram Deo, que são justamente isso que está aparecendo aqui pra gente, aqui na lateral, que são essas tarefas aqui. Por que Coram Deo? Porque é o momento em que eu vou planejar, né, as minhas tarefas. Coram Deo significa na presença de Deus, diante de Deus, uma tradução livre, né? Então, já que tudo que eu faço precisa ser para Ele, então no momento de eu pensar naquilo que eu vou fazer, de eu planejar, eu vou buscar a direção dele. Por isso que a primeira tarefa que nós temos aqui é orar. Então, o momento da gente buscar a direção dele, qual é a vontade dele para aquilo que nós vamos fazer, para que realmente seja de acordo com a vontade dele, para que ele também nos dê a sabedoria, a força, a saúde necessária para fazer o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente se propõe, certo? Então a gente submete a nossa agenda ao soberano Senhor, ok? Então essa é a primeira tarefa. Isso aqui nós estamos falando agora de diário. Então todas essas tarefas aqui que estão dentro dessa revisão Corondeu, você vai adicionar ela uma a uma, vai escolher um horário que fique melhor para você e colocar isso então para fazer diariamente. Ok? Então vocês vão ver aqui que ele tem a setinha indicando que é uma atividade rotineira, repetitiva, tá? E aí então todo dia que você marcar ele vai aparecer no dia seguinte. Okay? Então, à medida que você vai cumprindo, você vai marcando aqui as bolinhas e ele vai jogando automaticamente para o dia seguinte. Por isso que o de hoje eu já marquei, então ele está aparecendo aqui no de amanhã. Ok? Então, qual é o segundo passo? Ou seja, depois de orar, qual a primeira coisa que você vai fazer? Se organizar. Então, como você vai fazer isso? Você vai zerar a sua caixa de entrada de tarefas. Então, lembre que às vezes surgem as coisas no meio do expediente e você simplesmente foi jogando, foi tudo lá para a caixa de entrada. Agora você precisa processar essas informações e colocar cada coisa no seu lugar.
Então, zerar caixa de entrada significa que você vai lá na sua caixa de entrada, a minha aqui está zerado, né? Não aparece nada, porque já fiz isso. E aí, se tiver alguma coisa aqui, você vai mover essa tarefa para o projeto devido, né? Então, você vai, aqui no meu caso, tem aqui essa opção, mover para o projeto. E aí você vai selecionar o projeto que ele pertence dentro das suas áreas de responsabilidade, das suas obrigações, que você configurou aqui o seu aplicativo, ok? Então, todos os dias você vai deixar zerado a sua caixa de entrada, você não vai deixar acumular. Por quê? Se você deixar acumular, por fim vai virar uma bagunça. Vai ter tanta tarefa acumulada ali que você não vai se achar no meio. Então vai ficar rodando e rodando aquela lista interminável de tarefas e vai perder tempo com isso, vai gastar energia de forma inútil, ok? Segundo passo, agora você vai fazer um momento de atualização. Então você vai se atualizar, certo? Então, primeira coisa aqui, né, você vai verificar o seu calendário e as notificações que você possa ter ali no seu celular. Então você vai abrir o seu aplicativo de gestão de compromissos, né, que aqui eu sugeri o Google Calendar, e você vai verificar se existe algum compromisso nesse dia ou nos próximos 7 dias. Às vezes pode haver algum compromisso marcado que você precisa se planejar com antecedência. E aí então pode ser que você tenha um compromisso que seja daqui a 5 dias, mas que você tenha alguma tarefa ah, relacionada a esse compromisso que você precisa fazer no dia de hoje, por exemplo. E aí você verificou esse compromisso, você vai vir aqui no maisinho, vai adicionar aquela tarefa, né, sobre aquilo. Por exemplo, né, você tem uma reunião daqui a 5 dias e hoje você precisa preparar a pauta dessa reunião. Ou então hoje você precisa mandar o convite para essa reunião para as pessoas. Então é um compromisso que envolve tarefas, ok? Então você se prepara com antecedência para isso. Próximo passo, você vai verificar a previsão para os próximos 7 dias no seu aplicativo de gestão de tarefas. Então, normalmente você vai trabalhar aqui com a guia hoje, né? E aí, para você verificar os próximos 7 dias, você vai vir aqui em breve, onde que é a tela que eu estou aberto, para poder ver o dia de amanhã. E você vai clicar em cada dia da semana para poder verificar quais são as tarefas dos próximos dias. E aqui você tem todas as semanas, você pode verificar aqui, percebe? Você pode vir pelo calendário também, enfim. E aí então nós temos você vai se preparar com antecedência. Por quê? Mesmo sentido do que eu falei. Às vezes você tem uma tarefa que seja para amanhã ou para os próximos 7 dias, mas que você precisa se preparar com alguma antecedência para essa tarefa. Tá ok? E aí então, por isso é importante que você verifique isso com antecedência. Terceiro ponto, quer dizer, deve ser o quarto, já nem sei mais. Verificar em espera. O que significa em espera? Pode ser que existam algumas tarefas, alguns projetos, algumas tarefas que você esteja para fazer, que esteja aguardando resposta de alguém. Já se deparou com isso? Tem uma tarefa que não sai da sua lista, mas que na verdade naquele momento não está dependendo de você. Você precisa de alguém mais te dar uma resposta, um retorno sobre aquilo. Só que muitas vezes as outras pessoas não vão ter uma gestão de tarefas tão bem feita quanto a sua, na verdade. Ou então, às vezes, por uma questão de tempo delas, realmente elas estão te devendo uma resposta. Só que, se a gente fica só nessa dependência, pode ser que o prazo que essa pessoa vai te dar uma resposta não seja o prazo que você necessita dessa resposta. E você precise contatar essa pessoa antes. Por isso é importante você se atualizar sobre aquilo que você tem ali em espera. E aí pode ser que tenha alguma coisa que você precise fazer uma ligação, mandar uma mensagem para alguém perguntando a respeito do andamento daquela tarefa, daquele projeto, para ou ela te dar um retorno ou você tomar alguma providência a respeito disso. Como eu geri isso daqui? Eu adicionei aqui uma obrigação, no caso, né, dentro do meu projeto de trabalho. No caso aqui seria, no aplicativo a gente usa a linguagem de um subprojeto dentro do projeto de trabalho.
escrito aqui, em espera. Então toda vez basta que eu venha aqui nessa bolinha amarela, clique nela e eu vou ter aqui o que eu estou aguardando alguém. E aí eu vou saber se eu preciso fazer algo a respeito naquele dia ou não. Beleza? Então, me concentrei, me organizei, me atualizei e agora então estou pronto para decidir o que eu vou fazer no dia de hoje. E aí então onde que eu vou aqui escolher as principais tarefas. O que eu consigo fazer hoje e o que eu não consigo fazer hoje. É nesse momento que eu vou então dar uma olhada, descer aqui a agenda do meu dia, né, verificar quais são as tarefas e verificar o que cabe fazer hoje e o que eu não consigo fazer hoje. Afinal, não adianta deixar lá 50 tarefas no dia se eu sei que aquilo não vai dar certo. Então, nesse momento eu vou organizar as minhas prioridades, as importâncias, né, e eu vou decidir o que realmente precisa ser feito hoje. Né, e as outras coisas eu posso ir reagendando, se for o caso. Ok? Beleza. Então, isso aqui é a rotina diária. É aquilo que você deve fazer diariamente para não se perder no meio de todas as tarefas e compromissos que você tem. Legal? Ótimo. Então, essa aqui é chamada de revisão diária. O que eu vou falar agora é uma segunda parte do Corandeu, que é uma revisão semanal. Tá certo? Então, além da revisão diária, tem um momento na semana que eu preciso tirar um tempo um pouquinho maior. Isso aqui, apesar de parecer que são muitas tarefas, na prática vocês vão perceber, e à medida que vocês também têm uma prática utilizando isso daqui, que isso é rápido, tá? Isso aqui não precisa ser algo que demore mais do que 10 minutos, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, tá? Isso aqui é realmente algo. E quanto mais você consegue deixar o seu aplicativo bem organizado, e principalmente falando aqui do planejamento semanal, que a gente vai falar agora, mais isso aqui tende a ser tranquilo. Uma coisa é você pensar em uma agenda caótica e pensar em fazer isso aqui diariamente, é muito difícil. Mas a partir do momento que você adquire essa rotina, fica muito mais fácil de praticar e aí a sua vida fica muito mais organizada. Beleza? E aí aqui eu posso ir mexendo, depois na hora de escolher as tarefas, arrastar, entendeu? Verificar o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer antes. Automaticamente vocês vão até notar que tem aqui 8h30, 12 horas, 2 da tarde. Quando eu coloco um horário, ele já organiza por horário automaticamente o aplicativo. Então, como eu estou dizendo, ele é muito prático, ok? Bom, a revisão diária ela não é suficiente. Vamos ver aqui agora que, pelo menos, né, uma vez por semana, eu preciso fazer uma revisão semanal, ou seja, eu preciso fazer um planejamento da semana. Por que isso é importante? Vamos falar sobre isso aqui agora. Vocês vão ver que tem muita coisa que é muito semelhante. Então, alguns passos vão se repetir. No momento que eu vou fazer essa revisão semanal, e aqui você pode de repente tentar tirar uma meia hora para você fazer essa revisão semanal, né, para conseguir se organizar, alguns passos vão se repetir. Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa, eu vou planejar minha semana. Então, qual que é a vontade de Deus para mim nessa semana, né? Como que ali no meu trabalho, ali nas coisas que eu tenho me proposto para fazer, eu vou poder agradar a Deus, tá? Então, vou orar, buscar, né, a direção dele e beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, se houver alguma tarefa ali na caixa de entrada, vou esvaziar ela na caixa de entrada de tarefas, ok? O Evernote, como eu falei na live anterior, é o aplicativo de gestão de informações, é uma sugestão, né? É o melhor que temos visto, é o que mais vai te ajudar a organizar tudo que você precisa, tá ok? Existem outros, mas o Evernote é o que melhor tem um sistema de organização, tá certo?
E o Evernote, de maneira muito semelhante, você vai ter um caderno chamado caixa de entrada. Então, às vezes, você tem alguma informação importante e não consegue classificar no local adequado, naquele momento você vai jogar para a caixa de entrada, tá certo? E aí, então, você precisa de um momento onde você vai organizar o seu caderno, essas informações que você colocou, e colocar no devido lugar, de acordo com as afinidades. Senão, não faz sentido, vai ficar confuso, né, as suas informações. Tá ok? Ah, então você vai zerar essas caixas de entrada. Próximo passo, você pode colocar aqui arrumar a mesa. Ou seja, se você trabalha em um escritório, né, ou você pode colocar aqui o seu ambiente de trabalho, você precisa tirar um momento também para arrumar. E aí é falando de objetos mesmo, né? Às vezes ao longo da semana não dá tempo de colocar tudo no seu devido lugar, e à medida que a coisa vai se acumulando, no momento que você precisa de algo importante você não encontra. Então quanto mais organizado você tem, mais fácil se torna de você encontrar depois o que precisa. É o mesmo princípio que permeia todas essas coisas aqui, tá ok? Você pode inclusive ter uma caixa de entrada física, né, no seu escritório, enfim. Ou seja, é onde que você vai colocar tudo que você não tem um destino apropriado naquele momento, mas que agora você tem a oportunidade de dar a destinação correta e adequada, ok? Ah, aqui você tem também arrumar a área de trabalho. Isso aqui falando agora do computador. Se você trabalha com computador, já reparou que tudo que a gente precisa a gente vai colocando na área de trabalho, daí a pouco tá cheio de ícone, mesma coisa. Aquilo que realmente é importante, quanto mais, falando para tudo, né, quanto mais poluído, seja visualmente, seja, enfim, o trabalho se torna mais estressante, mais cansativo e mais desgastante, até no sentido de tempo, de esforço, a gente perde muito tempo com as coisas. Então, no computador também, dê um destino adequado para cada arquivo, crie pastas, organize seu trabalho. Se o seu navegador, por exemplo, tem a configuração de baixar tudo numa pasta de downloads, esse é o momento também de você destinar e esvaziar a sua pasta de downloads. Apague o que não precisa e salve num local adequado aquilo que você acha importante, ok? Então, essa aqui é o grupo de organização. Você se concentrou, você se organizou e agora é o momento de você, de novo, né, fazer aqui a atualização, tá certo? Qual que é agora o primeiro passo da atualização? Você vai revisar não os próximos 7 dias, mas os próximos 30 dias no calendário. Perceba como que uma boa rotina te dá uma visão ampla, seja das suas tarefas ou dos seus compromissos. Você não é pego de surpresa, percebe? Então, todos os dias você está 7 dias à frente, no sentido de que se você tem algum compromisso, você consegue se preparar em tempo hábil para isso. E aqui você tem uma vez na semana também, se você tem às vezes um compromisso de longo prazo, que você precisa de um tempo maior de preparação, esse é o momento de você antever ele e conseguir se preparar para isso. Tá ok? Você também pode se atualizar aqui a respeito dos cadernos do Evernote. Isso vai variar bastante do uso que você faz desses cadernos. Por exemplo, se você tem informações importantes no trabalho que você utiliza, pode ser importante você revisar esses cadernos agora. Porque pode ser que tenha alguma informação importante que você salvou nesses cadernos e essa informação vai se tornar alguma tarefa que você precisa fazer durante a próxima semana. Tá ok? Então, revisar todos os seus cadernos, ou pelo menos aqueles que você sabe que são importantes, é um passo importante nesse momento. Próximo passo é revisar todos os projetos. E aqui agora a gente entende qual é a importância
de você sempre ter a sua caixa de entrada vazia. No momento que você clicar em cada projeto, em cada obrigação que você tem aqui do lado, você consegue agora visualizar dentro de cada área o que é referente a cada área. E nesse momento você vai revisar os seus projetos. Ou seja, quando você abrir cada projeto, vai ter muitas coisas que você pode simplesmente não ter atribuído nenhuma data. Você sabe que você precisa fazer aquilo, ou você sabe que você quer fazer aquilo. Pode ser um projeto pessoal, por exemplo, algo que você queira iniciar, mas como tirar do papel, no caso da tela, né? Como iniciar um projeto, como iniciar um trabalho importante que você queira fazer. Você precisa dar o primeiro passo. E aí é o momento de você ver isso. Então você vai revisar e a partir dessa revisão você vai verificar o que você quer fazer na próxima semana, o que você deve fazer na próxima semana. Então, dentro desses projetos tem coisas que podem esperar e tem coisas que, opa, chegou o momento de fazer isso. E aí você vai começar a atribuir as datas para esses projetos. Legal? Beleza. Então, esse é o ponto, né? Aqui o próximo passo, revisar os próximos 7 dias. Por quê? Porque aqui você vai ter agora uma noção do que já tem nos próximos 7 dias. O que já está te aguardando na próxima semana. Então você está se atualizando sobre a sua agenda. E agora, o momento de se preparar. Antes de você começar realmente a fazer o planejamento, é importante lembrar qual é a sua missão. A gente falou sobre isso na live. Por quê? Porque entender qual é a nossa missão, e a gente falou aqui que é importante em cada área da vida você entender qual é a sua missão naquela área, isso vai ser uma baliza para você perceber o que realmente cabe a você fazer ou não. Então, às vezes, a gente está ali abraçando tarefas que, na verdade, não contribuem para a nossa missão. E aí, nesse momento, você vai relembrar qual é a sua missão para te ajudar a decidir se você deve fazer, se você não deve fazer, se você deve delegar para alguém, ou se, mesmo que aquilo não parte da sua missão, às vezes por uma questão de ser útil para alguém, você pode fazer aquilo, ok? Agora você tem um momento de se concentrar, e essa outra planilha eu também falei na live, que é uma planilha servir e surpreender. Essa planilha, eu não vou ter ela aqui na tela nesse momento, mas ela é muito simples de fazer. Eu guardo ela dentro de um caderno do Evernote, onde eu tenho as minhas informações. E isso vai também servir para dar uma orientação para o que a gente vai fazer na próxima semana. O que significa servir e surpreender? Eu vou ter uma tabela, um quadro, com cada área da minha vida em uma linha. Então, por exemplo, aqui eu tenho trabalho, pessoal, família, igreja, social. Vou ter uma tabela de 5 linhas. Então, na primeira coluna tem o nome da área. Na segunda coluna, eu vou ter dentro de cada linha, né, daquela área, essas duas palavras: servir e surpreender. Então, dentro da área pessoal, considerando a minha missão naquela área, o que eu devo fazer? Ou seja, o conceito de servir. Que se eu não fizer aquilo, eu estou deixando a desejar. Eu posso decepcionar, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja a mim mesmo, ou outra coisa. Ok? Então, o que eu devo fazer para servir? E, logo abaixo, o que eu posso fazer para surpreender? Desculpe. Então, vai ter coisas... A primeira preocupação é essa, servir. Tá certo? Não posso decepcionar. Mas se eu conseguir fazer todas as coisas, o que eu consigo fazer além que eu possa surpreender? E aí eu posso então escolher algumas coisas para isso, para surpreender. Fiz isso, ótimo, agora eu posso começar a decidir.
E aqui na decisão eu vou colocar os prazos, as entregas e as prioridades da semana seguinte. Esse é o momento de, diante de tudo que eu tenho aqui, que eu já entendi que eu preciso fazer na próxima semana, o que é mais urgente, o que eu preciso fazer no início, o que eu posso fazer um pouco depois e onde eu vou começar a alocar. Segunda-feira, terça-feira, quarta, o que eu vou fazer a cada dia. Tá certo? Só voltando aqui, dentro dessa planilha Servir e Surpreender, cada coisa que eu adicionar aqui não pode ficar só nessa planilha. É uma planilha aqui, né, de informação. Então, cada coisa que eu colocar aqui, eu vou transformar numa tarefa. Então, se eu coloquei aqui na planilha de servir, né, na área de família, que eu tenho que levar o cachorro no veterinário, beleza, eu entendi que aquilo é uma obrigação minha, para aquela semana. Então, agora eu preciso fazer isso virar uma tarefa. Então, eu preciso vir aqui, porque se ficar só lá, vai se perder, eu vou esquecer. Tá certo? Então, cada coisa que eu colocar ali precisa virar uma tarefa. Então, vem aqui, ponho aqui no aplicativo. Tá? Então, essa é uma planilha que toda semana eu vou verificar em cada área como eu posso servir e como eu posso surpreender. Beleza? Então, é isso. Sem muitos mistérios. Essa é a rotina diária e semanal. Desculpe. Fazendo isso, né, diariamente, semanalmente, eu garanto que aos poucos as coisas que eu estou adicionando aqui em cada projeto vão se tornando realidade, vão se tornando prática. E aí eu consigo ter uma visão muito mais ampla de cada área do que eu quero fazer. Eu consigo trabalhar com mais projetos, mesmo que naquele momento eu não consiga trabalhar com ele. Mas eu consigo desenvolver projetos. Então tem coisa que eu posso fazer só daqui a 2 anos, por exemplo. Beleza, mas eu sei que está ali, eu posso dividir ele em subtarefas e aos poucos ir tirando ele do planejamento e virar ação. Gente, então é isso, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro, bem entendível, né? Como que a gente pode trabalhar com essa ferramenta. Algumas dicas a mais, né? Para fazer isso se tornar uma prática, tá? Com essas rotinas. Então, espero que novamente, né, tenha sido útil. De novo, recomendo aqui, tá, o livro para vocês. É um livro fino, muito prático, muito simples de ler, vale muito a pena. Tá? Faça Mais e Melhor, um guia prático para a produtividade do Tim Challies, da editora Fiel, uma editora excelente, tá? Recomendo. Então, fica aí essa dica. Agradeço aí pela atenção, tá? Deixa aí nos comentários pra gente ver o que vocês acharam, se tem sido útil para vocês, se foi legal, tá? Curte aqui o vídeo se você gostou, curte aí, segue o canal, que aí quem sabe a gente vai trazendo mais coisas bacanas de informações para vocês. Beleza? Então, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus e quem sabe aí até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.